Fala galera, beleza? Canal Palpite.bet. Neste vídeo estou trazendo os palpites para o dia 19 de outubro. Se inscreva e deixe seu like. No final do vídeo vou deixar um bilhete pronto. Selecionei 5 jogos e o primeiro jogo temos Hannover versus Borussia Dortmund, Copa da Alemanha. Os últimos 5 jogos aí do Hannover, né? Eles vêm de uma sequência aí nesses 5 jogos de duas vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Venceu o Bayreuth por 2-0 em casa. Lembrando que o Hannover, né, ele joga a segunda divisão e tem que tomar muito cuidado, né, nesses torneios, ainda mais no início da Copa, que geralmente poupa alguns jogadores importantes, né, principalmente esses times da primeira divisão. Ontem teve um exemplo aí do Borussia Mönchengladbach, foi eliminado, né, um time de primeira divisão sendo eliminado para um time da segunda divisão. E nos últimos 5 jogos também do Borussia Dortmund, né, é uma sequência aqui de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, né? Nesses 5 jogos aí tá muito legal, né, pro Borussia Dortmund, que também precisa vencer, né, para tá passando aí para a próxima fase. É apenas um jogo, né? E como tem muitas surpresas nessas Copas, eu prefiro não muito arriscar em vitórias, mas em sim em gols, né? Então acredito aí que mais de 1,5 gol, né, para essa partida aí. E vamos agora para o segundo jogo aí, né? Premier League, Liverpool versus West Ham. Na classificação, o Liverpool, né, se encontra aí em oitavo lugar, com um jogo a menos, né? 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fez 21 gols e sofreu 12. Tem 13 pontos aí na competição. Já o West Ham, né, tem 13º com 10 jogos. Vem de 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fez 9 gols na competição e sofreu 11. E tem 11 pontos na competição. Os últimos 5 jogos, né, do Liverpool, venceu aí um clássico com o Manchester City, né, por um placar de 1-0. Vem de uma goleada por 7-1 sobre o Rangers, né, na Liga dos Campeões. E nesses 5 jogos aí, né, vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate, né? Essa derrota foi fora de casa aí contra o Arsenal, né, num clássico na Premier League. E o West Ham, né, nesses últimos 5 jogos aí, empatou com Southampton por 1-1 fora de casa. Venceu o Anderlecht pela Liga dos Campeões por 2-1 em casa. Também pela Premier League venceu o Fulham, né? Então vem uma sequência aí de 4 vitórias e um empate. O West Ham, é, acredito aí um jogo muito equilibrado, né? Mas o Liverpool jogando em casa, ainda mais com um jogo a menos, precisa muito dessa vitória para encostar nos líderes, né? Porque está muito distante já do Arsenal e do Manchester City e do Tottenham. E uma vitória ali vai fazer aproximar ali no quinto lugar, né? Junto com o Manchester United. Ainda mais jogando em casa, né? Então acreditamos aí na vitória do Liverpool nessa partida aí. Vamos agora para o próximo jogo, né? O Newcastle versus Everton, né? Campeonato inglês. O Newcastle nessa temporada aí vem fazendo a princípio, né? Vai fazendo um bom campeonato aí. Em 10 jogos, 3 vitórias, 6 empates e uma derrota. Tem 17 gols, né? E sofreu apenas 9, tem 15 pontos. E se encontra aí em sexto lugar. Já o Everton, né, um time também de muita tradição aí na Premier League, se encontra aí em 14º, em 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 11. Tem 10 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos, né, do Newcastle, vem de um empate aí em 0-0 com o Manchester United, né? E venceu o Brentford por 5-1 em casa. Fora de casa aí aplicou uma goleada também sobre o Fulham por 4-1. Então nesses 5 jogos, né, ele tem 3 empates e 2 vitórias. E já o Everton, né, perdeu para o Tottenham fora de casa aí por 2-0.
em casa por 2-1 contra o Manchester United. Fora de casa aí conseguiu uma vitória aí sobre o Southampton, né, por 2-1. E nessa sequência aí, né, podemos ver aí que tem duas derrotas, duas vitórias e um empate. E na classificação aqui, né, podemos ver que o time do Newcastle, ele empata muito, tem 6 empates. É o time que mais empatou aí na Premier League por enquanto, né? E o Everton também tem 4 empates. Jogando em casa, né? E uma vitória aí também coloca o Newcastle numa boa colocação, né? Podendo ir a 18 pontos. E como é um time que empata muito, né? Então vamos de Newcastle empate. Próximo jogo aí, né? La Liga, né? Campeonato Espanhol. Temos Elche versus Real Madrid, né? Na classificação aqui geral, Real Madrid em primeiro lugar, 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate e até agora nenhuma derrota. Fez 22 gols e sofreu 8, tem 25 pontos na competição. O Elche, em 9 jogos, até agora não teve nenhuma vitória, empatou 3 jogos e sofreu 6 derrotas. Fez 6 gols na competição e tem 21 pontos. E sofreu, no caso, desculpa, sofreu 21 gols e tem 3 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos aqui do Elche, conseguiu empatar aí com o Valência por 2-2 fora de casa, com o Mallorca fora de casa, né? Em casa empatou 1-1 com o Mallorca. E vem de 3 derrotas aí, né? Por Raio Vallecano, Barcelona e Atlético de Bilbao. Né? Então, Real Madrid vem de uma vitória no Clássico por 3-1 em casa. Na Liga dos Campeões empatou 1-1 contra o Shakhtar de Donetsk, né? Fora de casa. La Liga aí, fora de casa também, venceu por 1-0 o Getafe, placar bem magro, né? E nessa sequência aí de 5 jogos do Real Madrid, ele tem 3 vitórias e 2 empates, né? Já do Elche, de 5 jogos, e tem 2 empates e 3 derrotas. Mostrando, né, um ataque bem superior aí, Real Madrid, né? Até agora não perdeu nenhum jogo e fez 22 gols na competição. É o melhor ataque aí que temos, né? Depois vem o Barcelona. E o Elche, né, até agora não venceu ninguém. E na competição fez apenas 6 gols e tomou 21. Então é a pior defesa. Então é o melhor ataque versus pior defesa da competição, né? E jogando fora de casa aí, acreditamos também na vitória do Real Madrid. Agora, nosso próximo último jogo aí, né? Vamos encerrar pela Copa do Brasil. A final entre Flamengo e Corinthians. Jogo no Maracanã. E nos últimos 5 jogos, né, do Flamengo aí, ele ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro, poupou o time, né, nesse jogo. E no último jogo, né, no primeiro jogo na Copa do Brasil, que foi no estádio lá do Corinthians, o jogo foi 0-0, né? E o Flamengo tem uma sequência aí de 3 vitórias, de 2 empates em 5 jogos, né? Já o Corinthians aí, nesses 5 jogos, de 2 empates, 3 vitórias. Também, né, o último jogo empatou com o Flamengo aí nesse primeiro jogo. E no Campeonato Brasileiro vem de 2-1 na vitória aí em casa sobre o Atlético Paranaense. Lembrando que o Corinthians não jogou nessa rodada, né? E o Flamengo também poupou. E é tudo ou nada, né, para essas duas equipes. É o último jogo, então hoje vai ser definido o campeão. E acredito aí que é um jogo aí que para marcar gols, né? E vamos de mais de gol e meio nessa partida aí. Galera, é isso aí. Encerramos aí o dia 19 de outubro aí. Selecionamos 5 jogos. Siga lá o Instagram, palpite.bet, né? Deixando os palpites também por lá. E vamos para cima aí, que seja mais um dia de vitória. Abraço aí a todos que estão acompanhando. Que Deus abençoe a todos.